Olá pessoal, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar sequência na leitura do livro Poder da Esposa que Ora, nesse propósito que nós estamos fazendo aí em prol da vida dos nossos cônjuges. Eu sei que muitos de vocês estão passando por muitas lutas, por muitas tribulações nessa área, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é fiel e justo, e Ele pleiteia as nossas causas. Quando nós colocamos diante dEle as nossas frustrações, as nossas petições, e também nós precisamos entender que o Senhor usa dessas situações para nos moldar. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa no cônjuge, mas esquecemos de olhar para os nossos erros, esquecemos de olhar para o quanto somos falhas. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele venha nos transformar de dentro para fora, para que nós venhamos a ser mulheres edificadoras, mulheres virtuosas, conforme a palavra do Senhor nos instrui. E muitas vezes o Senhor Ele nos permite situações tempestuosas para expor o pecado em nós, para expor as falhas em nós, que muitas vezes a gente não percebe porque estamos focadas na falha do outro. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 1. Depois volte-me e atentarei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Aqui nós vemos que nós muitas vezes derramamos lágrimas e somos oprimidos, né? E não há aquele ou aquela que nos console. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus ele é o nosso consolador. E que no tempo oportuno, no tempo determinado, estipulado pelo Senhor, Deus vai se levantar em seu e em meu favor. As angústias do justo, elas são poder de Deus. São um cenário perfeito para a operação do milagre do Senhor. Quando as forças humanas elas se extinguem, elas se vão, é um cenário ideal e perfeito para que o Senhor venha operar algo sobrenatural. Então não se desanima, porque o Senhor é poderoso, porque Ele é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. E essa palavra no versículo 9 segue dizendo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí você pode pensar assim, mas o meu marido é incrédulo, mas a minha esposa é incrédula. Mas eu quero te dizer que esse cordão de 3 dobras, ele é poderoso. Ainda que o seu cônjuge, ele não compreenda o poder de Deus, se apegue ao Senhor, se apegue a Jesus, se apegue ao Espírito Santo, porque nós com eles somos a maioria. Se o seu marido e a sua esposa ainda não compreenderam que eles são em Deus, mas você compreendeu, então você é a maioria. Deus vai operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. Eu sei que muitas vezes nós erramos e nós falhamos, principalmente nós que somos mulheres. Nós sabemos o potencial que nós temos em Deus, mas deixamos que o inimigo nos enfraqueça usando as nossas emoções. Então, muitas vezes, nós não sabemos agir com sabedoria. Falamos o que não devemos, no momento em que não devemos falar. Talvez até falamos aquilo que é certo, mas no momento inoportuno, no momento errado. Muitas vezes nós não conseguimos aguentar a pressão
e acabamos avançando no marido, batendo nele, ou o marido batendo na mulher, enfim. E nós precisamos entender que a nossa milícia não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra as potestades, contra Satanás e seus demônios. É difícil, amados, muitas vezes a gente compreender isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele entende. Quando nós buscamos essa compreensão, quando nós lutamos para tentar sermos outras pessoas, para tentarmos ser quem Deus nos chamou para ser. Então, se você errou, se conserte com Deus, peça perdão e prossiga, porque Ele te perdoa. Quem nos acusa é o diabo, e também quem lembra dos nossos pecados são as pessoas, porque Deus, ele lança no mar do esquecimento quando nós também lançamos e nos apartamos do pecado. Amém? Luta. Até você parar com essa prática pecaminosa, luta, mostra para Deus que você quer ser transformado. Não ouve as acusações do diabo e nem o julgamento das pessoas. Amém? Mas lute em nome de Jesus. Hoje, na nossa leitura do livro, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10 para a glória de Deus. O capítulo 10 vai falar acerca das suas escolhas. Meu marido entrou no negócio e só me contou depois que as coisas já estavam em andamento. A partir do momento em que soube do fato, comecei a sentir-me inquieta. Achei que a ideia era ótima e a visão dele a respeito excelente, porém não podia fugir da nítida falta de paz que sentia no íntimo. No entanto, quanto mais eu orava, mais forte era a minha sensação. Quando lhe mencionei minha inquietação, meu marido respondeu na defensiva. Você não confia em que eu tome a decisão certa? Ele deixou claro que aquilo era algo que desejava e não estava disposto a ouvir qualquer opinião contrária. O único recurso que me restou foi orar, e fiz isso. Disse diversas vezes a Deus, mostre-me se estiver errada, gostaria que desse certo, porque a ideia é boa, mas se o que estou sentindo for verdade, torne isso claro para ele e em tempo de deter o processo, mostre-lhe a verdade e feche a porta. Na última hora, no momento em que os contratos iam ser assinados, os olhos de Michael subitamente se abriram para vários incidentes que o fizeram duvidar das verdadeiras intenções das outras partes envolvidas. Deus revelou-lhe tudo e o negócio foi desfeito. Embora fosse difícil para ele aceitar isso na ocasião, meu marido sente-se grato por ter sido poupado de muitos aborrecimentos. Algum tempo depois, enquanto escrevia este livro, perguntei-lhe o que ele considerava mais importante em minhas orações por ele. Uma das coisas que mencionei foi que elas o ajudavam a tomar boas decisões. Quando decisões importantes tinham de ser tomadas e certas coisas me foram oferecidas, as suas orações abriram meus olhos e me impediram de fechar contratos que me prejudicariam, explicou ele. Temos de lembrar que todos os homens pensam que estão fazendo a coisa certa. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, 2. Mas é Deus. Deus é o único que pode dar verdadeiro discernimento. Ele pode dar-nos sabedoria quando pedimos. A sabedoria traz o sucesso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. E nos habilita a aprender pela experiência. Provérbios 15, 31. Queremos que nossos maridos sejam sábios. O oposto do sábio é o insensato. A Bíblia descreve o insensato como alguém que confia no seu próprio coração. Provérbios 28, 26. Ele despreza a sabedoria. Provérbios 23, 9. Só quer falar e não ouvir. Provérbios 18, 2. Em outras palavras, você não pode dizer-lhe nada. Ele é briguento. Provérbios 23. E fica irado e arrogante quando você tenta argumentar com ele. Provérbios 14, 16. O insensato é alguém incapaz de pensar bem as consequências de seus atos. Como resultado, ele não faz escolhas sábias. Se você tiver um marido assim, ore para que ele receba sabedoria. Se o seu marido não for um perfeito insensato, porém age às vezes como se fosse, não tente corrigi-lo. Deus é o único que pode fazer isso. O seu trabalho é amá-lo e orar por ele. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. Isso significa que você começa orando para que o temor do Senhor tome conta dele. Depois ore para que ele tenha bons conselheiros. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 1:1. Se continuar orando para
que seu marido tenha sabedoria e receba conselhos piedosos, mesmo que ele tome uma decisão errada, você poderá sentir-se tranquila em saber que fez a sua parte e Deus extrairá o bem de tudo isso. Grande parte da nossa vida é afetada pelas decisões que nosso marido toma. Devemos ser sábios e orar para que suas decisões sejam boas. Vamos orar? Senhor, encha em nome de Jesus meu marido com o temor do Senhor e dê-lhe sabedoria para que cada decisão seja tomada de uma forma sábia, prudente. Que ele reverencie ao Senhor e aos seus caminhos e busque conhecer a sua verdade. Dê-lhe discernimento para tomar decisões baseado na sua revelação. Ajude-o a fazer boas escolhas e impeça que faça algo insensato. Tire a insensatez do seu coração e capacite-o a reconhecer rapidamente o erro e a evitá-lo. Abra seus olhos para ver claramente as consequências de qualquer atitude que pretenda tomar. Oro para que ele ouça os conselhos piedosos e não se recuse a aprender. Dê-lhe forças para rejeitar o conselho dos ímpios e ouça o conselho do Senhor acima de todos. Declaro que, embora haja muitos propósitos no coração do homem, o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Ensine-o, mesmo enquanto dorme. Salmo 16, 7. E pela manhã oro para que ele faça o que é certo, em vez de seguir as inclinações da sua própria carne. Sei que a sabedoria deste mundo é loucura para o Senhor. 1 Coríntios 3, 19. Que ele então não a aceite, mas mantenha os olhos no Senhor e tenha ouvidos para ouvir a sua voz. Vamos declarar a palavra? Instrumentos de poder. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1, 5. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 1, 28 e 30. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21, 16. Louvado seja Deus por essa leitura de hoje. Que nós venhamos a guardar no nosso coração esses ensinamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma a nossa história. Ó Pai, restaura tu e calabachuriando, alabachuricanto, o nosso casamento, a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai desfazendo todo laço, todo embaraço. Tudo aquilo, meu Deus, que foi trama do inferno contra a nossa casa, vai sendo desfeito, vai caindo por terra. Ó Deus, a tua palavra diz que toda oração feita com fé é atendida. Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ó Pai, em nome de Jesus, nos reveste com a tua armadura. Ó Deus, quebranta o nosso coração, quebranta o coração do nosso cônjuge, tira toda a dureza, toda a amargura, ensina ele a liberar perdão. Ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos a ter grandes testemunhos de vitória, que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora, que nós venhamos a ter uma aliança forte, que o Senhor Jesus venha ser o centro do nosso relacionamento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, não permita que Satanás vença essa peleja, mas que o Espírito Santo do Senhor, ele venha nos constranger com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que nós venhamos, Deus, a dar testemunhos poderosos para a glória do teu santo nome, que nós não venhamos a esmurecer, mas ter esperança em ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia.